Olá, meus irmãos, olá, minhas irmãs, bom dia. Sejam todos muito bem-vindos, bem-vindas para o nosso momento de oração, onde aqui nos encontramos com a graça de Deus nesta quarta-feira santa. Quarta-feira santa da presença do Senhor, queremos pedir sua presença, o seu olhar sobre nós, sobre as nossas vidas, e celebramos tantas coisas belas nesse dia, celebramos tantas coisas bonitas para nós e para a nossa vida. Hoje nós temos essa graça de celebrar a Deus, hoje nós temos essa graça de rezar, hoje nós temos essa graça de pedir esta presença tão bonita, tão maravilhosa, de um Deus que nos ajuda, isso mesmo. De um Deus que nos ajuda cada vez mais, de um Deus que sempre quer conduzir os nossos caminhos, abrir tantas coisas bonitas para a nossa casa, para a nossa vida. Deus seja louvado por esse dia, pelo amanhecer desse dia, por estar aqui nesta quarta-feira santa que vai preparar muito bem, né? Quarta-feira santa que vai preparar muito bem a nossa Semana Santa, que vai preparar muito bem nosso Tríduo Pascal que estamos por celebrar, estamos às portas do nosso Tríduo Pascal. Então que o Senhor possa cada vez mais sempre estar pertinho de nós, que Ele possa cada vez estar mais perto da nossa casa, da nossa vida. Estou chegando da nossa missa penitencial com confissões, que a gente tem nesse tempo da quaresma, 6 horas da manhã na nossa igreja. E ao chegar desse momento tão bonito também, lembro que você estava nas minhas intenções, lembro que eu estava rezando por você também, e rezei por você na sua intenção, ofereci essa celebração por você. Então, sinta-se também abraçado por Jesus. Receba também esta oração, receba também esta proteção de Deus. E hoje, então, ao celebrar esta missa, eu fazia uma pergunta que eu vou fazer também aqui para você. Penso que tem essa liberdade também de fazer esta pergunta, né? E nós, né? E você, e eu, por quanto nós estamos vendendo Jesus? Qual é o preço que a gente está cobrando por Jesus? Qual é o preço que nós estamos cobrando por Jesus? E esse é, então, uma coisa muito importante que a gente pode colocar no nosso momento de oração. Qual é o preço que estamos cobrando para vender Jesus? Quanto vale Jesus? Quantas moedas? Qual é o preço que estamos cobrando para vendê-lo, para entregá-lo, como a gente vai ver hoje no nosso Evangelho. Então, mais uma vez, né? Seja muito bem-vindo, bem-vindo. Seja bem-vindo, seja bem-vindo. Que Deus possa conduzir sempre o teu caminho, que Deus possa estar sempre junto com você, que Ele possa também te ensinar tantas coisas boas, tantas coisas bonitas. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. E se você quiser, nesse instante também, compartilhar esse momento, compartilhe, marque alguém, convide alguém para estar aqui. Vamos fazer desse momento também uma preparação bem forte para o Tríduo Pascal. Amanhã é quinta-feira santa. E o que você vai fazer? O que você vai fazer? Vai para o sítio? Já vai começar a juntar as coisas para o acampamento? O quê? Ou você vai participar da Santa Missa amanhã? Ou você vai participar da Santa Missa amanhã? Sexta-feira Santa, o que você vai fazer? O que você vai fazer? Sábado Santo, o que é que você vai fazer? Domingo de Páscoa, o que é que você vai fazer? É a semana mais importante do ano. É a semana mais importante do ano. É a semana mais forte do ano. E ela não pode ser negligenciada. A gente não pode entender essa semana como um feriado, não, né? Semana Santa, sem participação, é só mais uma semana. É só mais uma semana. Semana Santa sem participação
É só mais uma semana. Então vamos fazer todo esse esforço, né? Vamos pedir que o Senhor olhe por nós, pela nossa vida. E vamos agora pedir o dom do Espírito Santo para nós, nossas casas e nossas famílias. Vamos rezar pedindo o dom do Espírito Santo. Vamos rezar pedindo o Espírito Santo para esse dia, para tudo aquilo que a gente for realizar e fazer. Reze junto comigo se você souber esta oração, porque esta oração ela abre nosso coração. Ela abre nosso coração. Quando a gente pede o dom do Espírito Santo, sabe? Ele entra no nosso coração e transforma as nossas vidas. Então rezemos dizendo assim: Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei com que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre de sua consolação. Por Cristo, nosso Senhor. Amém. E com esta força do Espírito Santo no nosso coração e com esse sinal da Santa Cruz, a gente abre o nosso coração a Deus, a gente pede essa presença tão bela, tão forte dele. Que o nosso bom Deus nesse instante visite a tua casa, que o nosso bom Deus nesse instante, chegue até no teu coração, que o nosso bom Deus nesse instante coloque a mão sobre o teu ambiente de trabalho, sobre tudo aquilo que você precisa fazer hoje, que o nosso bom Deus, através dessa Santa Cruz, toque a tua família, cuide, abençoe, consagre a sua família. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E vamos colocar no nosso coração, na nossa vida, o Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 14 ao 25. Mateus, capítulo 26, versículo 14 ao 25. O Senhor esteja convosco e Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: Que me dareis se vos entregar Jesus? Combinaram, então, 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: Onde quereis que façamos os preparativos? Onde quereis que façamos os preparativos para comer a Páscoa? Jesus respondeu: Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: O mestre manda dizer, o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com os meus discípulos. Os discípulos fizeram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs-se à mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: Em verdade, eu vos digo, um de vós vai me trair. Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? Senhor, será que sou eu? Jesus respondeu: Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo,
Ai daquele que trair o Filho do Homem. Ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Então Judas, o traidor, perguntou: Mestre, serei eu? Mestre, serei eu? Jesus respondeu: Tu o dizes. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E aí, meu irmão, minha irmã, a gente entra na dinâmica, né, desta quarta-feira santa. E aí eu vou fazer uma pergunta para você. Talvez você vai se ofender, né? Talvez você vai se ofender com esta pergunta, mas eu preciso fazê-la. E eu vou dizer assim: por quantas moedas você anda vendendo Jesus? Por quanto você anda vendendo Jesus? Por quanto você anda vendendo Jesus? E esta é aquela pergunta, né? Essa é aquela pergunta muito forte que a gente faz hoje. É uma pergunta forte, né? Se pergunte ali: por quanto eu estou vendendo Jesus? Né? Por quanto eu estou vendendo Jesus? E é uma pergunta que ela merece uma reflexão. Não entenda como um apontar os dedos, por favor, tá? Mas entenda como uma reflexão que eu quero fazer para depois chegar num caminho bastante bonito para a nossa vida, para a tua vida, para a vida de todo aquele que crer em Jesus. Mas essa pergunta a gente precisa fazer: por quanto estamos vendendo Jesus? Por quanto estamos vendendo Jesus? E aí a gente precisa ter como pano de fundo uma expressão muito forte de Jesus, né? Ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Por que eu digo isso e por que vem essa expressão aqui? Porque o Evangelho de hoje vai trazer o grupo dos discípulos de Jesus. É um grupo dividido. É um grupo dividido aonde um sai, né? Aonde um sai para negociar Jesus, para vender Jesus. E os outros 11 dizem: Senhor, aonde você quer que a gente prepare a Páscoa? Qual é o espaço? O que a gente precisa fazer? Então a gente logo vai entender, a gente logo vai ver duas posturas. Um que vai vender e os outros que vão trabalhar. Os outros que vão preparar o ambiente, que vão colocar-se a serviço do Senhor. Judas, ele toma essa decisão de vender Jesus. Ele vai vender Jesus. E quem é que ele procura? Ele procura os sumos sacerdotes, mestres, doutores da lei, aqueles que não gostavam de Jesus. Aqueles que não gostavam de Jesus. E quem é que não gosta de Jesus? Vamos deixar bem claro. Quem é que não gosta de Jesus? Quem não gosta de Jesus é o demônio. Quem não gosta de Jesus é o demônio. É o demônio que não gosta de Jesus. Ele não gosta de Jesus e ele se reveste de outras formas de expressar isso. Então ele toma conta do coração de algumas pessoas. Ele toma conta de estruturas, porque ele não gosta de Jesus. Ele não suporta Jesus, porque Jesus é o seu fim. Jesus, ele vem com uma força tão grande que ele vence o inimigo. Por isso o demônio não gosta de Jesus e não gosta de quem está com Jesus. De quem está com Jesus. Por isso que lá de vez em quando, né, você já deve ter percebido isso muitas vezes. Talvez você que vai trabalhar num retiro, já trabalhou num retiro, você que esteve à frente de uma pastoral e assim por diante. Quando a gente começa a seguir mais de perto Jesus, já percebeu quantas provações vêm? Já percebeu quantas situações aparecem na nossa vida quando a gente começa a servir a Deus? Você já percebeu quando você faz o propósito? Essa quaresma eu vou fazer ela bem feita. E já no primeiro dia o teu despertador não toca e você perdeu a missa das 6 da manhã.
Mas por que não tocou? Veja, a gente precisa se perguntar, né? Essa quaresma, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E aí, de repente, o ambiente de trabalho começa a ficar travado. Mas por que ele começa a ficar travado? Você já se perguntou isso? Eu vou mudar em casa, né? Eu vou mudar com as minhas filhas, com os meus filhos. Eu vou ter mais tempo para a minha família. E aí, de repente, começa a aparecer um cansaço fora do normal, um desânimo fora do normal. As coisas, as pessoas complicadas começam a complicar o caminho. Mas por que isso acontece? Já se perguntou? Não é uma tristeza qualquer, não é um cansaço qualquer, não é uma pessoa qualquer que está travando a vida. Já se perguntou? A resposta é muito clara, a resposta é muito simples. Ali está o demônio, ali está o tentador. E qual é o objetivo dele? Te afastar de Jesus Cristo. Esse é o objetivo dele, te afastar de Jesus Cristo. E aí ele vai pegar, lembra da expressão que eu estou falando hoje? Que na trincheira do nosso campo de batalha, a gente não pode deixar brechas. Porque se a gente deixar brechas, o inimigo entra e aí ele faz a festa. E aí ele faz a festa. É por isso que Jesus vai negociar. É por isso que Jesus vai vender. É por isso que Jesus vai fazer uma proposta, né? Jesus vai fazer uma proposta. Quanto vocês me pagam se eu entregar Jesus de Nazaré, aquele que vocês procuram? Né? Quanto vocês me pagam se eu entregar Jesus, o Nazareno? A palavra de Deus diz que ele foi fazer essa proposta para os mestres, doutores da lei, e assim por diante, né? Mas quem é que na verdade estava lá? Quem é que estava lá? Quem é que estava lá? Sabe quem é que estava revestido de mestre, doutor da lei e assim por diante, sumos sacerdotes? Era o demônio. Era o demônio que se usou deles. Era ele que estava negociando com Judas. Era ele que estava negociando com Judas. E aí muitas vezes a gente também vende Jesus. A gente vende Jesus. Sabe aquele casal que diz assim: padre, eu só vou casar na igreja quando eu tiver dinheiro. Né? Quando eu tiver dinheiro para fazer uma festa. Esse casal está vendendo Jesus, né? Está vendendo Jesus por uma festa de casamento. É verdade. Esse casal está vendendo Jesus. O preço de Jesus na vida desse casal é uma festa de casamento. Por quê? Porque ele está abrindo mão do sacramento do matrimônio, do casamento, por aquela quantia de dinheiro, aquele baile, aquela festa, aquele jantar e não sei por diante. E aí ele mal percebe e não consegue perceber a riqueza que é o sacramento do matrimônio. Não sabe o que é poder numa igreja sem medo, sem receio, comungar e assim por diante. Tem gente que vende Jesus por cargo político. Sim, tem gente que vende Jesus por cargo político, não necessariamente, né, no poder público, mas quanta gente vende Jesus porque por um cargo a mais na empresa, para crescer na empresa e assim por diante. E aí faz pacto, né? Aí vai fazendo pacto, vai muitas vezes até fazendo conchavos para derrubar aquele que está lá, porque eu quero aquele poder, eu quero aquele posto, eu quero aquela gerência, eu quero possuir isso. Quantas pessoas vendem Jesus por um cargo a mais? Por um cargo, para crescer e assim por diante. O que acontece, né? E o que acontece? Vende Jesus e aí o que? Não tem tempo para Deus, não tem tempo para a igreja, porque precisa trabalhar mais, porque precisa mostrar para o seu superior, para o seu encarregado que eu faço, eu sou merecedor disso. A missa fica para depois, a oração fica para depois e assim por diante. Né? Quantas pessoas estão vendendo Jesus? Vende Jesus por causa de um corpo. Eu quero possuir aquela mulher, né? Nossa, olha o corpo daquela mulher. Nossa, e assim por diante.
E aí faz de tudo para possuir aquele povo. Nossa, aquele homem, né? Ele é tão bonito, ele é tão... Faz de tudo. Alguns até, né? Alguns até acabam sendo infiéis muitas vezes. Acabam sendo infiéis no casamento. Porque, eu quero aquela pessoa. Eu quero aquela pessoa, eu quero prazer, eu quero... porque aquela pessoa vai me dar isso, vai me proporcionar aquilo. Olha como se vende Jesus hoje também. Olha como se vende Jesus hoje. E aí, a palavra de Jesus hoje ela é muito forte. Ela é muito forte. A gente sempre fala do amor e da misericórdia de Deus. Ela existe, mas Deus não é bobo. Deus não é bobo. Deus não é bobo. Porque Jesus diz, quando vai falar assim, né? Eles ficaram, o versículo 22 de Mateus, né? Por falar no Evangelho de Mateus. Você já foi lá no YouTube e já viu nosso primeiro estudo, nossa primeira reflexão sobre o capítulo 1 de Mateus? Se você não fez isso, dá tempo, né? Nessa terça-feira a gente lançou, lá no canal do YouTube da paróquia, a gente lançou o estudo bíblico de Mateus, né? E olha só o que é que Mateus hoje diz no versículo 22. O que Mateus diz? Como é que Jesus falou? Eles ficaram muito tristes e um por um começaram a lhe perguntar: Senhor, será que sou eu? A gente deve fazer essa pergunta: Senhor, será que eu estou te traindo? Será que eu estou te vendendo? Será que sou eu que estou te vendendo, te traindo? E olha o que Jesus diz no versículo 23 do Evangelho de Mateus. E Jesus respondeu: quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O filho vai morrer, conforme diz a Escritura, contudo, ai daquele que trair o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido. Ou seja, é a perdição, né? Quem trai Jesus, quem vende Jesus, acaba perdendo o que tem de mais sagrado. A vida, o céu, o coração, a alma. Quantos casamentos estão se terminando? Por quê? Eu digo, né? Vender, né? Trocar Jesus, que às vezes está na esposa, às vezes está no esposo por um corpo, sei lá o quê. Quantos homens, quantas mulheres estão, infelizmente, perdendo a família? Perde a família, perde o bem mais sagrado que tem, a família. Por quê? Porque acaba, né, traindo Jesus, vendendo Jesus de uma forma diferente. Então, a gente precisa hoje fazer essa pergunta: por quanto eu estou vendendo Jesus? Porque agora vamos olhar o outro lado da moeda, né? Eu dizia para você lá no começo dessa reflexão, que o grupo dos discípulos estava dividido. Aquele que queria vender e aqueles que queriam servir a Deus. E aí os outros 11 discípulos chegam para Jesus: olha, onde é que você quer que a gente prepare a Páscoa, o ambiente, o que a gente precisa fazer? Esse é o grupo daqueles que servem a Deus. Esses são aqueles que estão ali para servir a Jesus. Colocam os seus dons à disposição de Deus, os seus dons à disposição de Jesus, né? No caso dele, vamos arrumar a sala, vamos arrumar a mesa, puxar a cadeira, né? Melhorar a iluminação, sei lá, algo semelhante assim. São aqueles que começam a servir Jesus. Então, nós estamos diante de uma encruzilhada, meus irmãos, minhas irmãs. Nós estamos diante de uma encruzilhada. E qual é o caminho que você vai pegar, né? E tem o caminho de vender Jesus, de pedir um valor por ele, tem um custo. E tem o caminho de servir a Jesus. E aí a gente aprende uma coisa mais forte ainda. Como é que a gente serve? Como é que a gente serve a Jesus? Como é que a gente hoje, como discípula, porque você é um discípulo de Jesus. Você é uma discípula de Jesus. Eu não sei se você foi batizado. Você foi batizado? Porque se você foi batizado, você é discípula de Jesus. Então, você pode vender Jesus ou você pode servir a Jesus. Como é que a gente serve a Jesus? Não sei quem de vocês aqui é pai e mãe, mas você que é pai, você que é mãe.
Como é que a gente serve a Jesus e a Deus? Cuida bem do teu filho, da tua filha. Cuida bem. Ensina o que é certo. Ensina o que é certo. Às vezes precisa puxar a orelha, né? Isso também às vezes precisa fazer. Incentiva, abre os olhos, ajuda, apoia, vibra com as conquistas, né? Então, isso é uma forma de servir a Jesus hoje. Você que é casado, sabe casamento. Você sabe que o casamento tem dificuldades, né? Não é fácil, assim por diante. Mas você pode servir muito bem a Deus através do seu casamento. Ama, respeita, tenha diálogo, aprenda a renunciar, aprenda a compreender, aprenda a falar aquilo que pode ser diferente. E se você no teu casamento está fazendo uma coisa errada, toma vergonha na cara e muda a direção, para não perder o quê? A família. Como é que a gente pode servir a Deus? Muitos de vocês, se já não estão no ambiente de trabalho, daqui a um pouco vão estar no ambiente de trabalho como discípulo de Jesus. Não dá para ser espertalhão no ambiente de trabalho. O espertalhão é Judas, que viu lá 30 moedas de prata, quem sabe vou aumentar um pouco mais o meu capital e pronto. Não dá para vender a alma para o diabo, não dá. Não dá para vender, não dá para fazer negócio com o diabo. Então o trabalho é um pouco isso também, né? Como é que está o teu, né, lá no teu ambiente de trabalho? Faz o que é certo. Não seja bobo, né? Não seja bobo. Mas faz o que é certo. Faz o que é certo. E aí tantas coisas vão ser diferentes. Muitos servem a Deus, né, na igreja. Né? A igreja precisa muito de você. Sabia disso? Sabia disso que a igreja precisa muito de você? Às vezes você chega na igreja, a luz está acesa, os bancos estão limpos, o som está funcionando, as pessoas estão te acolhendo bem, está tudo organizado, mas quem está fazendo isso são tantas pessoas que de uma forma voluntária estão servindo a igreja para o teu conforto. E aí você, né, bonitinho, né, você bonito, você bonita, nem dizimista é da tua comunidade, só vai lá para explorar. Na verdade, você é um aproveitador da comunidade, porque você não colabora com a comunidade, você não ajuda a manter a comunidade. Então, olha como são formas bastante bonitas da gente servir ao nosso bom Deus. São tantas formas aqui que a gente pode servir. Então, agora é aquela pergunta para finalizar este momento. E você? Você está vendendo Jesus ou você está servindo Jesus? Vender Jesus ou servir a Jesus? Né? O que farei? Vender Jesus ou servir a Jesus? Essa vai ser a frase do dia. Né? Que frase difícil, né, padre? Difícil sim. O que fazer? Vender Jesus ou servir Jesus? Pensa consigo antes de escrever ali na linha do tempo, né? O que fazer? Vender Jesus ou servir Jesus? Agora escreve ali na linha do tempo. Esse é o teu testemunho. O que fazer? 2 pontos. Vender Jesus ou servir Jesus? E coloque um ponto de interrogação. O que fazer? Vender Jesus ou servir a Jesus? Gostaria que você escrevesse isso na linha do tempo, porque outras pessoas vão ver que você escreveu, e aí você pode compartilhar esse momento aqui também, e as pessoas vão refletir, e vão rezar. Então, qual vai ser a nossa frase do dia para a nossa reflexão? O que fazer? 2 pontos. Vender Jesus ou servir Jesus? Um ponto de interrogação. Vamos lá, pode escrever aqui, pode colocar, né? Aqui, porque dependendo da resposta, vai ser o teu fim. O que fazer? Vender Jesus ou servir Jesus? O que fazer? Vender Jesus ou servir Jesus? Porque dependendo do que você fizer, lá na frente você vai colher o que você estiver fazendo. É muito sério, gente. É muito sério hoje, esta quarta-feira santa. Ela é muito séria. O que fazer? Vender Jesus ou servir Jesus? É muito sério. Ainda dá tempo de voltar. Ainda dá tempo de buscar a Deus.
Ainda dá tempo, quem sabe, de você conscientizar o teu coração que Sexta-feira Santa, Sábado Santo, Domingo Santo não é feriado. Não é feriado. Tira isso da tua cabeça. Se você está com uma ideia de, eu vou aproveitar, vou, sei lá, vou para o sítio, vou para a praia, vou viajar, e assim por diante. Eu acredito que lá perto do sítio, de onde que você for, vai ter uma igreja. Eu acredito que lá na praia, onde é que você estiver, também tem uma igreja, ou eu estou errado? Então o culpado não é o sítio. O culpado não é a praia. O culpado não é, sei lá, a casa do pai e da mãe que você vai visitar. Não, o culpado é você. O culpado é você, que às vezes vai, se diverte, vai comer, vai beber, quem sabe, né? Vai encher a cara, mas vai encher a cara, vai encher o estômago de carne, de cerveja, de vinho, de bebida, de não sei mais o quê, e o coração vai estar vazio. E aí segunda-feira vem, né? Aí segunda-feira começa as coisas totalmente erradas. Então, estamos numa encruzilhada. Vender Jesus, né? Ou servir Jesus. O que fazer? Vender Jesus ou servir Jesus? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Eis a cruz do Senhor, presenças inimigas fugir. Venceu o leão da tribo de Judá, filho de Davi, aleluia. O Senhor Jesus Cristo esteja junto de nós para nos defender, dentro de nós para nos conservar, à frente de nós para nos guiar, atrás de nós para nos guardar, sobre nós para nos abençoar. Ele que com o Pai e o Espírito Santo vive e reina por todos sempre. Amém. E desça sobre você a bênção do Deus Todo-Poderoso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Qual é a pergunta do dia? O que fazer? Vender Jesus ou servir a Jesus? Fique bem. Amanhã nos encontramos aqui, 7 horas da manhã.